Antes de entrarmos na Palavra de Deus e na meditação dessa noite, eu quero apresentar para você que ainda não conhece um sistema. Dá para colocar o endereço? Está lá? Olha que beleza. Esse é um sistema, e eu digo sistema porque não é um website. O website, você sabe, é uma página de informação, ou muitas páginas de informação. Um sistema é um software, é um programa. E Deus, pela sua misericórdia, me deu essa visão quando eu ainda morava aqui no Canadá, em 2010. E quando eu fui para o Brasil, quando eu fui morar no Brasil, eu pedi ao Senhor que me desse a graça de conseguir colocar isso em termos, fazer esse programa. A verdade era essa, porque para fazer um programa como esse, e aqui nós temos uma igreja com muita gente da área de TI, você sabe muito bem o que isso significa, é caríssimo. Pediram para mim, o primeiro orçamento que eu recebi foi de R$500 mil para fazer esse programa. E eu disse, amém, obrigado. E obrigado, tchau. Não tinha o que fazer, não tinha um centavo. Mas Deus me uniu a um outro pastor, numa igreja muito grande lá no Brasil, a primeira igreja batista de Curitiba. E ele disse, nós vamos fazer por aqui. E ali, usando os profissionais que tinham na igreja, nós criamos este sistema, chama-se ajornada.com.br. É um sistema, porque você se cadastra. Nós ainda temos algumas coisas ainda para terminar, ainda está meio complicadinho. E se você trabalha, eu queria que você falasse comigo no fim do culto. Se você entende de programação, eu não sei mais o que, porque eu não sei o que é o nome que tem. Tem os negócios, tem PHP, não sei o que. Você entende de programação. Se você é programador, eu quero que você venha falar comigo depois do culto, tá bom? Então, você se cadastra, é gratuito. Quando você se cadastra, você recebe, então, o acesso. E uma coisa que eu estou agora no teste, eu estou fazendo o teste, é o seguinte. Esse sistema, ele tem toda uma programação de discipulado, tem todo um material de discipulado. Imagina um negócio desse. Desde quem é Jesus até o que é a igreja, como a igreja funciona e assim por diante. Então, quero convidar você a entrar. Por quê? Porque existe lá uma parte desse sistema chamada mentoria. E há possibilidade de eu ou outra pessoa ser seu mentor durante o estudo. Então você entra, você diz, eu quero ser mentoreado, eu já estou cadastrado como mentor. Então aí a gente vai ter possibilidade de acesso, de conversar. Está dando uns bugzinhos, eu estou fazendo esse teste com o Sandro, pedi para o Sandro entrar, etc. Eu já vi lá o pedido dele, eu só estou com dificuldade ainda, eu preciso falar com o pessoal ainda do Brasil e assim por diante. E esse sistema a gente quer trazer, a gente vai trazer, se Deus quiser, em inglês e francês e outras línguas que o Senhor permitir. Mas para você que quer conhecer um pouquinho mais de Deus e da Bíblia, eu queria que você acessasse. Você pode acessar, gente, 24 horas, como diz aqui, 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana, qualquer hora do dia e da noite, você pode entrar e vai ser bênção. Tá? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, se você a tem, se está aí com a Bíblia. Se não tiver uma Bíblia, ou você pode levantar a mão, alguém vai trazer para você, ou você participa aqui comigo. Nós vamos ler 2 versos do Salmo mais comprido da Bíblia. Você já sabe qual é, sabe qual é? 119. Alguém precisa de uma Bíblia? Olha aí. Olha aí. Salmo 119. O Salmo fica bem no meio da Bíblia. Se você está sentado do lado de alguém que está com dificuldade de saber onde é que está, ajude. Não é vergonha pedir ajuda e nem é vergonha ajudar, tá bom, gente? Ajude, olha do lado, vê se a pessoa precisa. Salmo 119, nós vamos ler 2 versos. O verso 111 e o 112. O tema da nossa ministração nessa noite é a palavra de Deus, um legado perpétuo.
a palavra de Deus, um legado perpétuo. E o Salmo 119, versos 111 e 112 diz assim, você está aí com a Bíblia aberta, mas se você quiser ler comigo nessa tradução, fique à vontade, vamos ler juntos, em voz alta. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Pai, essa é a tua palavra. E nós confiamos na tua palavra. Nós cremos que a tua palavra é a verdade. E cremos que a tua palavra é esse legado extremamente importante, fundamental, essencial para o nosso crescimento. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, te pedir que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração nessa noite, para essa meditação, e que não só aprendamos intelectualmente, mas nos envolvamos o nosso coração com essa tua palavra. Ó Deus, eu quero estar pertinho de ti sempre. Eu não quero pecar contra ti nunca. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 119 é um salmo bastante grande. A gente diz que ele é o salmo mais comprido da Bíblia. E ele é. E eu vou explicar por que ele é tão grande assim. Mas nesses dois versos me chama muito a atenção exatamente a palavra legado. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo. O Salmo 119, gente, nós vamos, eu não quero, né, Rodrigo, você me ajuda, vai passando. Quando a gente fala na palavra legado diz respeito àquilo que eu recebi, né? Então, por exemplo, você aprendeu a comer certas comidas na sua casa, certo ou não? Comportamento, valores, aquilo que a gente chama de berço, né? Aí eu aprendi, na minha casa é assim, minha família é assim. E eu pus uma fotografia aqui, muita gente não tem a mínima ideia do que é essa foto. Precisa ser árabe para entender essa foto. O que é essa foto? Quem sabe? Coalhada seca. Por que eu pus essa foto? Eu vou explicar por quê. Desde que eu me conheço por gente, na minha casa, minha mãe fazia coalhada. Fazia coalhada. Pegava o coalho, aquela coisa toda. Eu nunca aprendi a fazer, mas faz o coalho bonitinho. Fica aquele coalhado bonito. Faz um queijinho assim, é lindo, né? E aí, então, ela pegava parte daquela coalhada, colocava num saco, ou num pano de prato, fechava por cima, dava aquela espremida e pendurava na pia. Na torneira da pia. E eu estava vendo um documentário a respeito de comidas árabes. Eu acho que eu estava com fome. E eu estava vendo um documentário para saber como é que é hoje, não é? Afinal de contas, eu sou neto de libaneses. E obviamente, minha mãe nasceu no Brasil, mas traz uma cultura. E eu estava querendo ver. E aí tinha um chefe de cozinha, explicando uma série de coisas. Aqui é comida tal, essa é comida tal, essa é comida... E ele falou, tem a coalhada. Aí ele disse assim, porque toda mãe libanesa prepara a coalhada pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. E depois, uma parte dela, ela coloca na pia e fica pendurado na torneira. Eu falei, gente, cultura impressionante como isso gruda na gente, né? Eu não sei fazer coalhada, mas eu pego... Agora é um momento gastronômico importante. Eu pego aquele iogurte natural, sem sabor, sem açúcar, sem nada, sem tempero, sem nada, sabe qual é, né? Tempero não, sem sabor. E coloco num filtro de café e fica a noite inteira pingando e vira coalhada seca. Depois você põe sal e azeite de oliva e come com muita alegria. Dá muito contentamento esse tipo de relacionamento. Mas vamos lá. Em outras palavras, o que eu quero mostrar para você é que as nossas diferenças trazem os legados que nós temos. O que mais? Existem outros legados. A cultura de um povo. Nós somos brasileiros.
Por mais que eu seja neto de libaneses, eu sou brasileiro. Eu aprendi, cresci no Brasil, estudei no Brasil, fui no grupo escolar. Isso é para pouca gente. A maioria aqui não sabe o que é grupo escolar, vai pensar que é algum grupo de guerrilha, alguma coisa assim, mas era o ensino fundamental, né, nos 4 primeiros anos. Né? Eu fiz ginásio, eu fiz admissão. Você não tem nem ideia do que é admissão. Né? Eu fiz admissão para poder entrar no ginásio. Né? Era o término do ensino fundamental, para depois entrar no colegial. Hoje em dia não existe mais nada dessas coisas, mas isso tudo fica na gente. Faz parte da nossa cultura, faz parte da cultura do nosso povo, o nosso comportamento social, o comportamento, a maneira como o brasileiro se comporta, a maneira como o brasileiro se comporta como família. Primeira vez que nós viemos para o Canadá, estávamos com os nossos 2 filhos. E um filho tinha, assim que nós chegamos, o Daniel tinha 21, o Gabriel tinha 15 anos. Quando nós chegamos aqui e falamos, né, estávamos ali conversando e começamos a conhecer alguns canadenses e tal, e o pessoal dizia, então, vocês têm filhos? Ah, a gente tem 2 filhos. Ah, é? E qual é a idade? Ah, a gente falou, já estava com 16, 17 anos, o outro está com 20 e poucos anos. Ah, e eles estão lá no Brasil? Não, eles moram com a gente. Mas tem algum problema? Como tem problema? O brasileiro sai quando casa. Se sair antes tem problema. Isso é cultura de um povo. Né? E eu me lembro que um casal, inclusive, disse assim, ai, estou tão feliz, pastor. Eu falei, o que foi? Meu filho já está com 18 anos, já está na hora de ir embora para cá, já está na hora de ir embora. Eu falei, coisa séria, né? Mas uma ofensa, para a minha cultura, mas para a cultura dele não é. Faz parte, é o legado que ele recebeu. Não é? Aí é difícil você falar o que é certo, o que é errado, é complicado. Porque é um legado moral. Né? Moral, é uma situação complicada. Eu sempre disse para os brasileiros, eu falei, por que é que você para no pare aqui no Canadá e não para no pare no Brasil? Medo de ser assaltado? Bate atrás? A gente tem desculpa para tudo. É verdade. Sem julgar ninguém, mas vocês sabem disso. A gente tem desculpa para tudo porque a gente tem uma moral que é relativa. Pode, não pode, depende. Para, não para, talvez. Faz ou não faz? Não sei. Eu não sei. O que vai ser melhor? Cansei de ver membro de igreja cristã chegando no começo do ano, no fim do ano, pedindo para os médicos e dentistas recibo frio para descontar do imposto de renda. Cansei de ver. Estou falando de gente da igreja. Cansei de ver. É uma dupla moral? É uma tripla moral? Depende do momento? Depende da situação? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Então eu roubo o Brasil, eu roubo o governo, porque o governo é ladrão. Então já que eles roubam, se eu roubar eu estou perdoado. Baseado em quê? Entende? Só que a gente recebe isso, gente. Não entra pelo DNA, viu? Graças a Deus. Mas a gente recebe isso, é um legado. Está na mente das pessoas. E como é que a gente faz? São legados. Legado na Bíblia também é muito importante. Por isso que o salmista diz, os teus testemunhos eu os recebi como legado perpétuo. Vamos entender um pouquinho mais a palavra do salmista. O Salmo 119 a gente chama de Salmo do Estudo da Bíblia. Sabe por quê? Porque tem 176 versos. Cada um dos versos ou utiliza a palavra lei, ou testemunhos, ou preceitos, ou estatutos, ou decretos, ou mandamentos, ou juízos, ou palavra, ou ordenanças. Em cada um dos 176 versos vai aparecer uma referência à palavra de Deus. Cada um dos 176 versos. Esse é um salmo extremamente importante para a gente entender a força das Escrituras, a importância
da Bíblia fazer parte desse legado na minha história, para que eu possa passar esse legado para as outras gerações. Nesse texto em particular, que a gente leu, Salmo 119, versos 111 e 112, ele diz: os teus testemunhos, está aqui os testemunhos, e os teus decretos, eu induzo o coração a guardar os teus decretos. Então, eu tenho dessas 8 ou 9, depende muito da tradução, dessas palavras, né, pelo menos 8 palavras hebraicas, que são trazidas em cada um desses versos. Eu tenho uma referência às Escrituras Sagradas, e isso é extremamente importante, porque isso me traz a riqueza. Vou pedir para você acompanhar direto, você vai mudando tudo, eu não mexo mais nada, tá bom? Eu encontrei esse gráfico, achei fantástico, achei lindo esse gráfico, porque mostra para a gente como que o Salmo 119 foi feito, ele foi montado. Ele é uma arte. É claro que o que você está vendo aqui é um desenho de um violão, né? Se ninguém percebeu, é aquele buraco do violão, né? E aqui você tem 22 letras hebraicas. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, e aí vem Lamed, Mem, Nun, Samek, Ein, Ben, Sad, Kof, Resh, Shin e Tav. Ninguém entendeu nada? Ninguém guardou nada? Amém. Eu só quero mostrar para você a curiosidade do Salmo. Isso aqui é como se eu estivesse lendo A, B, C, D, E, F, G, H, são as letras hebraicas. Começa com Aleph, termina com Tav. Cada um destas letras agrupa 8 versos. Então quem é bom de matemática, 8 vezes 22. Quem é ruim de matemática, então? 8 vezes 22, 176, que são os 176 versos do Salmo. Em outras palavras, cada grupo de 8 versos começa com uma letra hebraica. É um acróstico. É como se fosse um acróstico. Não é uma palavra, mas são as letras do alfabeto hebraico. Então, na primeira, né, no Aleph, vai começar o verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No verso 9, os versos vão começar com a letra B, que seria o nosso B, tá certo? Que é Bet. Depois Gimel, Dalet, até Tav. Está entendendo por que o Salmo é grande? Porque simplesmente são 176 versos em grupos, são 22 grupos de 8 versos. Por que isso é interessante? Por muitas razões. Uma delas, vamos para o próximo. O texto que a gente leu está nesse grupo, que começa com o verso 105 e vai até o verso 112. Eu li para vocês, eu li com vocês o 111 e o 112. O 105, esse que está em negrito aqui é o número, porque número em hebraico também são letras, tá? Então 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112. Nós lemos e vamos estudar esses 2 últimos versos aqui. Mas veja, próximo, que cada uma começa com a mesma letra. Está vendo aqui? Não sei se vocês conseguem ver, está muito pequeno. É a letra Nun. É a letra Nun. Então, cada um dos versos vai começar com letra Nun, que seria o nosso N, tá? Cada um dos versos. Infelizmente, né, gente? Em português, inglês, francês, espanhol, japonês, chinês, o que seja, não dá para saber disso. Só se lê hebraico, para a gente saber como é que é isso. Essa letra Nun, ela tem uma pictografia, um desenho. Ai, que coisa horrorosa. Eu esqueci disso. Deixa eu explicar. É que eu fiz com fonte pictográfica e pus num computador que não tem essa fonte. Tira essa caveira daí para mim, filho. Tá horroroso esse negócio. Eu esqueci dessa questão de fonte.
Mas o símbolo é esse aqui, ó. Você vai dizer assim, nossa, pastor, é um espermatozoide. Parece mesmo, parece um espermatozoide. E na verdade a imagem gráfica é de uma semente que está germinando. É uma bolinha que está germinando. A ideia que representa essa letra é a ideia de continuidade, de legado para a nova geração. Então como é que começa o Salmo 119, como é que começa o verso 111? Os teus testemunhos eu os recebi como um legado perpétuo. A palavra legado vai começar com a letra N no hebraico. Isso mostra uma coisa muito bonita. A primeira coisa que mostra é a importância do legado. A segunda coisa, a importância das Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras Sagradas são divinas. Até olhando, é que a gente não entende hebraico. Não sei se alguém aqui entende hebraico. Mas olhando as letras hebraicas, você encontra milagre. Existe milagre até nos desenhos. É uma coisa fenomenal a Bíblia. E a gente pega a Bíblia e vai lendo assim, como se estivesse lendo uma revistinha, né? A gente não enxerga essas coisas. Então, essa semente, ela já nasce exatamente nesse grupo de versos do Salmo 119. Primeira coisa, então, o legado é a palavra de Deus. Muito bem, eu falei que o grupo de versos são 8 versos, certo? Então é o 112, o 111, 110, 109, 108, 107, 106, como é que começa? 105. Como é que começa o verso 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então veja aqui, qual é o legado que eu tenho aqui? É que a lâmpada para dirigir a minha vida é a palavra de Deus. Como é que eu sei se eu sou um bom pai? Baseado no quê? Nos estudos da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise? Não. Na palavra de Deus. Sem querer diminuir nenhuma ciência. Como é que eu sei se eu sou uma boa mãe? Na palavra de Deus. Como é que eu sei se eu sou um bom cidadão? Na palavra de Deus. Como é que eu sei se eu sou um bom cristão? Na palavra de Deus. O que é que ilumina os meus pés? A palavra de Deus. A lâmpada que ilumina meu caminho é a palavra de Deus. O que vai mostrar para mim para onde eu devo andar, por onde eu devo andar, é a palavra de Deus. E o salmista começa exatamente esse grupo de 8 versos, dizendo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Segundo, ele diz que ele tem alegria no coração. No Salmo 119, 112, ele diz, o 111, os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque constituem o prazer do meu coração. O prazer do meu coração. Deixa eu falar um pouquinho sobre a questão do prazer na palavra de Deus. Você lembra daquela parábola que Jesus contou do semeador? Eis que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte caiu entre rochas, entre espinhos, e uma parte caiu numa terra boa. E aí Jesus explicou que a semente é a palavra de Deus. E aqueles que recebem a palavra é que são ali, está mostrando ali o tipo de lugar de solo de cada um deles. No verso 20, diz assim, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Tem alguma coisa de errada em receber a palavra de Deus com alegria? Claro que não, óbvio que não. Mas só alegria basta. Esse é o ponto. Por quê? Porque ele diz que essa pessoa recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E para tudo. Acaba tudo. Recebeu com alegria e sumiu. Quantas pessoas você já viu acontecer isso? Quantas pessoas você conhece
que um dia disseram assim para você: rapaz, tudo que eu quero é estudar a Bíblia. Aí você começa a estudar a Bíblia, a pessoa recebe aquilo com alegria e tal. Aí a coisa vai ficando meio difícil, porque a vida não é fácil. E a pessoa diz: eu orei, Deus não fez nada, e não sei o que, daqui a pouco sumiu. Agora veja a diferença quando Jesus fala daqueles que receberam a semente em terra boa, que são terra boa. Olha só. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Ou seja, eu preciso da alegria, claro que eu preciso da alegria, mas muitas vezes, presta atenção nisso, eu não vou receber a palavra de Deus com alegria, porque a palavra de Deus, ela vai me desafiar até o fundo do meu osso. E ninguém fica contente de levar lambada. Certo ou não? Mas se eu entender o que isso significa, e entender o quanto isso é importante para a minha vida, essa palavra vai dar fruto em mim. Vamos traduzir isso em miúdos. Eu sou pastor há apenas, do ponto de vista histórico, é uma gota, 33 anos. Completei agora em janeiro, 33 anos. Em apenas 33 anos de ministério, eu vi a igreja mudar muitas vezes. Para pior. E uma das coisas que as igrejas hoje têm é uma ênfase extremamente grande na alegria. Ou seja, tudo que se faz no culto, na igreja, nas reuniões, tem que trazer alegria para o povo. Tem que ser entretenimento. Tem que entreter as pessoas. Os pastores deixaram de analisar a palavra de Deus com profundidade. Por quê? Porque na análise da profundidade, você vai sangrar junto. Porque mexe com a gente. Porque a palavra de Deus é como um espelho. Quando você olha, você não se vê, você vê o que Deus quer que você seja. Não é um espelho da realidade, mas é um espelho do desafio. Entende? Imagina um espelho que você olhasse e visse como Deus quer que você seja. Quando você se depara com como você quer Deus, como Deus quer que você seja, dói. Porque você diz: eu vou ter que mudar. Então, alegria, prazer, isso chama-se hedonismo, com H, hedonismo. Hedonismo é uma filosofia grega, que é a busca do prazer a todo custo. Então a pessoa vai no culto, tem que ter uma luz legal, tem que ter um som legal, tem que ter uma música legal, tem que ter um chão legal, tem que ter uma cadeira legal, tem que ter alguém legal, tem que ter alguma coisa legal, tem que dar risada. Tem que dar risada. Imagina, eu fui no culto, ouvi a pregação, não dei uma risada. O cara saiu bravo. E pastor não é legal. Minha semana já é uma canseira. Aí eu chego, o pastor vem me falar de Aleph, Bet, Gimel, Dalet, olha, não entendo nada, nem me interessa. Queria ver se ele falasse um negócio aí que pelo menos eu desse umas risadas, saísse daqui com o fígado mais tranquilo. Infelizmente, gente, a igreja mudou muito. Eu não vejo na Bíblia Jesus triste. Eu vejo um homem, um varão, um homem com H maiúsculo, sabe? Um homem sério e um homem que sabia receber crianças e colocar a criança no colo. Eu imagino Jesus andando e sorrindo para as pessoas. Eu imagino Jesus andando e sorrindo, indo nas festas, indo nos jantares, nos almoços, nos lanches. Eu imagino Jesus assim, porque é isso que a Bíblia mostra que Jesus fazia. Eu só não vejo o rosto de Jesus na Bíblia, mas as atitudes de Jesus eu vejo. Mas eu nunca vi Jesus perder tempo para entreter pessoas, porque ele não era palhaço. Ele não era membro de um circo, nem de um show.
Eu vejo Jesus levando as pessoas ao conhecimento do Senhor. E muitas vezes as pessoas diziam, duro é esse discurso. Teve um grupo de pessoas que chegou para Jesus e disse, duro é esse discurso. O senhor vai desculpar, mas nós estamos fugindo. Fui. Hashtag fui. Sumi. Quando você imagina que Jesus, se fosse hoje, com essa turma que tem hoje nas igrejas, eu não vou ficar aqui criticando os outros, eu vou criticar a mim mesmo e a nós. A nossa igreja, do jeito que é hoje, a gente ia chegar para a pessoa e dizer assim, vai não, olha, ele não quis dizer exatamente aquilo, olha, não fica triste não, rapaz, a gente precisa de você aqui, você é tão importante para nós. Quando aquele grupo chegou para Jesus e disse, nós vamos embora, Jesus olhou para os discípulos dele, os mais próximos, os apóstolos, e disse, vocês também querem ir? Está escrito na Bíblia. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus não estava ali para agradar as pessoas. Jesus estava ali para dizer, esse é o reino. Se você quer, você entra nele. Se você não quer, você está fora. Por isso, eu estou chamando a sua atenção para você discernir. Ai, eu estava lendo a Bíblia, mas não fiquei nada feliz. Glória a Deus. Você não ficou nada feliz porque o que esse texto está dizendo para você é mude. Mude a sua história, mude a sua casa, mude a sua família, mude as suas prioridades. E quem é que quer mudar? Fala a verdade, mudar dói. Você sangra para mudar. Não é fácil. Próximo texto. Mostra para a gente uma coisa importante. Aqui eu só acrescento ouvir, aceitar e compreender. Esse texto. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque ele constitui o prazer do coração. Você e eu recebemos um legado. Quando a gente recebe um legado, a gente se alegra com ele, mas a gente tem que entender que esse legado não pode ser mudado. Querido, a Bíblia não é uma agenda que você apaga o que você não gosta e muda a data e muda a situação. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando a gente está lendo a Bíblia, quando a gente está estudando as Escrituras, nem sempre a gente vai ficar muito feliz não, sabe? Mas é um legado de Deus. É um presente de Deus. Não queira mudar a Bíblia. Não queira mudar a Bíblia. E sabe como que as pessoas tentam mudar a Bíblia? Dizendo assim, não é assim que eu entendo, né? Cada um entende do jeito que quer, né? Cada um... A Bíblia é complicada de se ler porque as interpretações são muitas. Isso é desculpa de quem nunca abriu a Bíblia para ler. Isso é desculpa de gente ignorante. É a mesma coisa que eu pegar um livro de medicina e falar assim, esses livros são muito complicados. Tem muito nome de doença, muita coisa. É muito para baixo, só tem figurinha de gente morta, rebentada. Você vai olhar para mim e vai me chamar de quê? Ignorante. A gente tem que ser honesto intelectualmente com as Escrituras. Eu tenho que ler a Bíblia como ela foi escrita. Eu tenho que olhar para a palavra de Deus e falar, Senhor, esse é um privilégio. O Senhor me deu o privilégio de ler e de entender o livro mais importante da humanidade. Se você não procurar compreender as Escrituras, a Bíblia vai ser apenas um livro de historinha. É por isso que muita gente está na igreja há trocentos anos e não mudou uma vírgula. Não aconteceu nada na vida da pessoa que possa mostrar Cristo. Nada! Sabe por quê? Porque a pessoa não quer. Porque a pessoa não quer. E se você quiser, Deus tem para te dar. Se você quiser, Deus tem para te dar. Próximo texto. Efésios 1, 13 e 14. Você pode ler comigo em voz alta. Diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido,
fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Muda lá. Veja aqui os verbos que a gente tem aqui. Qual é o primeiro verbo? Ouvir. O segundo verbo? Crer. E o terceiro verbo? Selar. Então ele diz aqui o seguinte, que eu ouço a palavra da verdade. Então, presta atenção. Ninguém se converte lendo O Pequeno Príncipe. Por mais que eu goste do livro. Li quando eu criança e li esse dia. Certo? Por mais que eu goste. Ninguém se converte lendo Tolstói. Ninguém se converte lendo romances. A não ser que a misericórdia de Deus alcance a pessoa e fale assim, se estiver lendo jornal, eu vou te alcançar. Certo? A gente se converte por causa da palavra da verdade. E onde é que está essa palavra? Na Bíblia. Então, quando eu ouço a palavra da verdade, aí ele explica que é essa palavra da verdade. Ele diz o Evangelho da vossa salvação. E ele diz, você precisa crer. Uma vez que você ouviu, você precisa crer. É o compreender daquele verso anterior. Eu preciso crer. O que esse texto está me dizendo? Por que ele é importante para mim? O que Deus quer aqui? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual a vontade de Deus para os meus legados? Meu filho mais velho já é casado, louvado seja Deus, mas a gente não fala em filho, nada disso, eles vão ter filho quando eles quiserem, né? Mas antes dele se casar, alguns anos antes dele se casar, eu sentei no meu computador, quer dizer, sentei na cadeira, que podia quebrar, e comecei a escrever um livro. Falei, eu vou escrever esse livro. Mas depois eu acabei desistindo, no meio do caminho. Mas eu falei, eu vou começar a escrever esse livro. Sabe qual era o título do livro? Aos meus netos. Você maluco. Não é maluco, eu vou dizer para você. Se eu receber esse legado, eu tenho que passar para os meus filhos, para os meus netos. E se eu tiver vivo, para os meus bisnetos. E assim por diante. Porque como que você transfere um legado para alguém? Você transfere o legado para a sua família, para a sua casa, para o seu offspring, certo? Para quem nasceu de você. São seus filhos, seus netos. Eu preciso passar esse legado. Agora, para eu passar esse legado, presta atenção, eu não consigo passar se ele não for real para mim. Se o Evangelho não for real para mim, eu não passo nada para ninguém. No começo do meu ministério, eu fui pastor de uma igreja e tinha um senhor que tinha, na época ele já era ou da idade do meu pai ou mais velho do que meu pai. Meu pai faleceu em 2011 com 89, então para você ter uma ideia quantos anos esse senhor tinha de diferença de mim. E eu era um pastor da igreja. E ele, um senhor muito firme, muito crente, era o que aparentava, muito firme, muito crente. Chegava com a esposa dele, um senhor alto, a esposa também muito alta, a esposa era do meu tamanho ou talvez até maior. E vinham os dois para a igreja e tal, não sei o quê. E um dia eu cheguei para ele e falei, mas o senhor tem filhos, né? Tenho, acho que eram 9 filhos. Os seus filhos já estão grandes, pastor, já estão grandes, cada um tem a sua vida. Eu falei, mas eles não estão na igreja? Não estão. E um dia, uma menina que frequentava a nossa igreja, eu perguntei para ela, como é que era isso? Como é que era a sua vida? Ela disse, olha, pastor, a gente tinha que vir para a igreja. Muitas vezes a gente vinha com vergonha, porque a gente vinha descalço, vinha de qualquer jeito. E ele se orgulhava de encher aqueles bancos com os filhos, mas a gente não estava nem aí, porque a gente tinha raiva disso. Não adianta você falar que você é cristão. Você pode falar para quem você quiser que você é cristão.
Se você é cristão, as pessoas vão ver você sendo cristão. Agora, sabe quem vai ver se você é cristão? Quem? Seus filhos. Quem é que conhece você melhor que os filhos? Não tem. Os filhos sabem. Então, quando o apóstolo Paulo diz, você ouviu o evangelho da salvação, você creu. Você entregou sua vida ao Senhor. Você disse, Senhor, não tem salvação sem Cristo. E eu estou me entregando 100% ao Senhor. Aí, o apóstolo Paulo diz, Deus faz um milagre. Qual que é o milagre? O Espírito Santo vem e sela você. Sabe o que é selo, gente? Selo. A gente não usa mais isso, mas selo é selo de propriedade. Lembra que antigamente os reis pegavam assim, vela, né? Derretia e botavam um brasão? Lembra daquilo? Que era um selo. Selo de propriedade, né? Os instrumentos, os objetos hoje têm o nome de alguém, não tem? O nome da empresa que fez. Aquilo é um selo. Aquilo pertence, né? Ele só passa a pertencer a você quando você compra aquilo, né? Mas no caso em particular, aqui ele diz, o Espírito Santo sela você. Em outras palavras, você se torna propriedade exclusiva de Jesus. Olha para mim aqui nos meus olhos, verdes, azuis, a cor que você quiser. Presta atenção. Se você é de Cristo, você vai viver toda a dimensão do poder de Cristo na terra. Não, pastor, eu não estou vivendo. Analise a sua fé. Você crê? Alguém uma vez, eu era novinho na fé. Eu me converti esse ano, vou fazer 40 anos de convertido. E a pessoa foi me explicar o que era crer. Ela disse, presta atenção. Imagina uma mesa, eu não vou fazer nada com a mesa aqui, fiquem tranquilos, tá? Imagina uma mesa. E você deita em cima da mesa. Se você quiser deitar em cima da mesa e mantiver os seus pés no chão, você não está deitado em cima da mesa. Porque a mesa ainda não está sustentando você 100%. Mas se você deitar totalmente, tirar os pés e as mãos de qualquer apoio, você está completamente sobre a mesa, certo? Isso é crer. Quando você crê, 100% da sua vida pertence a Cristo. Não é 99%. Pastor, eu estou numa jornada. Que jornada, rapaz? Da crença não. Você pode estar numa jornada do crescimento. Crescimento é outra coisa. Por isso que a palavra utilizada para conversão é nascer de novo. Ele não fala assim, olha, é importante que vocês mudem a atitude de vocês. É importante que vocês tenham uma novidade na cabeça. Ele fala, é importante que você nasça de novo. Porque nascer de novo é um ato. Santificação é um processo, mas a salvação é um ato. Por isso que ele fala, se você crê, o Espírito Santo vem e sela você. Você é propriedade exclusiva de Jesus. Ninguém tira você das mãos de Cristo. Foi Jesus quem disse isso ou não foi? Quem lembra desse texto? Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Nunca Jesus vai abrir mão de você. Pense o que significa isso no seu dia a dia. Vamos lá, eu te dou um tempo. O que significa Jesus dizer, você veio a mim, eu nunca vou deixar você, nunca vou te abandonar, nunca vou jogar você fora da minha presença. O que significa isso no seu dia a dia? Quando você acorda de manhãzinha, até a hora que você deita, e na hora que você já está dormindo também. Tem gente que tem medo de dormir. Aí vai que eu não acordo. Não é verdade. Mas se eu estou com Cristo, morrer é um privilégio. Um dia eu disse para o Senhor, o dia que o Senhor quiser me levar, pode levar. Agora, se o Senhor permitir, eu não quero morrer antes da minha esposa, porque eu quero cuidar dela. É verdade, é a minha oração. Eu quero cuidar da minha esposa.
Mas se aprover ao Senhor que eu termine essa pregação e pufe aqui, pufei. Ou pufi. Não, não é? Mas eu digo, pastor, ele está ficando branco, está ficando roxo. Está morto? E onde é que ele está? Está com Jesus. É mais nojo, gente. Não tem mais dor, não tem mais preocupação, não tem mais conta para pagar. Olha que pensa. A Bíblia diz: não tem choro, não tem lágrima, não tem dor. Então, se o cristão, aquele que crê no Senhor, você está completamente entregue. Imagina, pensa na mesa, está em cima da mesa, completamente entregue. E o Senhor diz assim: vem. Você diz: é agora. Eu sou do Senhor. Por isso que a Bíblia diz assim: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Pastor, dá para mudar de assunto? Não. Porque se você não aprender a morrer, você não sabe viver. Ou não saberá. A sua vida, o seu estilo de vida, ele é profundamente influenciado pela sua fé na morte. Se a morte para você, eu lembro de um amigo que uma vez estava falando de Jesus para ele, ele falou assim: eu não acredito em nada disso que você está falando. Eu quando eu morri, acabou, virei esterco lá, planta. Eu falei: mas que pobreza, cara. Você é um homem tão inteligente, vai morrer, virar planta. Tristeza, isso não é triste? Agora, como é que um cara desse vive? Eu vou virar planta. Planta não, vai virar esterco. Esterco não, vai ficar feio. Adubo. Orgânico. Se você acredita que quando você morrer você vai virar adubo, como é que você vive? Como se não houvesse amanhã. Não me interessa moral, não me interessa ética, não me interessa cuidar de ninguém, não me interessa deixar legado para ninguém, porque a vida é só essa. O Brasil teve um desses playboys, históricos playboys na história do Brasil. Esses caras que nasceram ricos, milionários, e nunca precisaram trabalhar, porque o dinheiro dava cria. E ele disse, esse homem: eu não vou deixar um centavo para absolutamente ninguém. Tudo que eu tenho, eu vou gastar em vida. Ele morreu pobre. O que ele cria, será, sobre a morte? Eu creio que eu vou morar com o Senhor Jesus para sempre. Não pelas minhas forças, mas pela misericórdia do Senhor. Pela salvação que Ele promoveu e pela cruz onde Cristo morreu. Eu creio que eu vou para o céu não pela minha força e nem pelo que eu faço ou deixo de fazer. Eu vou para o céu por causa daquilo que Cristo fez na cruz por mim. E eu criei. Eu fui selado pelo Espírito Santo. Eu sou do Senhor. E Ele disse que nunca ia me deixar e nunca me deixará. Dá para entender por que a palavra de Deus é importante, filho? Dá para entender por que esse livro aqui não pode ficar na sua estante, pegando pó? Olha lá. Isaías 12, 1 a 6 diz assim: orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Pensa nisso. Pensa nesse ato. Eu era um pecador, cheio de raiva, ativamente desobediente ao Senhor. Eu entreguei minha vida a Cristo, Ele me consolou. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico.
O que eu quero mostrar para você é que esse prazer e essa alegria que as pessoas estão buscando nas formas e nos projetos culticos, ela só existe a partir do momento que você é de Cristo para sempre. Ela só existe quando você experimenta a salvação. Ela só existe quando a salvação para você é absolutamente real. Faz parte da sua história, faz parte do seu DNA. Eu fui salvo, fui consolado, por isso eu tenho alegria. E Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Da onde é que sai a alegria, gente? Das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor. Por quê? Porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo Israel no meio de ti. Que lindo! Que coisa fantástica! Tem gente que quer alegria, mas é a alegria do mundo. Gente, a alegria do mundo passa. Você sobe na montanha para esquiar. A mais linda do mundo. Tira 53 selfies. Escorrega com alegria. Nunca viu isso na sua vida, na face da terra. Não nasceu num país que tinha neve. E você está feliz. Até comprou um pau de selfie. E se for mais rico ainda, compra aquele drone. Tem um drone agora, parece que você joga ele para cima, você tem um negócio. Vocês já viram isso? Você tem um reloginho assim, você joga ele para cima e te acompanha, ele vai filmando você. E você feliz da vida. Tropeça, cai e quebra a perna. Acontece? Acontece ou não? Nunca viu ninguém se machucar na neve? A alegria passa, não é, gente? A alegria é passageira nessa terra. A alegria é passageira nessa terra. Você recebe o salário. Alegria. Passam alguns dias, algumas horas. Tristeza, não é? Não é? Você compra um carro. No Brasil, Malemar era uma moto. Aqui não, tem crédito, não sei o que. Você comprou um carro importado. Feliz da vida. Até ir no supermercado e alguém atrasar não, dar ré na sua porta. Acabou a alegria. Homem é assim. Mulher não liga, mas mulher é a única coisa que fala, não sei o que meu marido vai falar. Né? Essa é a tristeza da mulher, né? A tristeza do homem é, gente, meu brinquedo. Que isso, que absurdo negócio desse. Perdi a alegria por esse carro. Ah, não, mas só a sua porta vai acontecer nada. O carro tem mais valor. Acabou a minha vida. Morri junto. A alegria dessa terra é passageira. Mas a alegria do Senhor, diz a Bíblia, é a nossa força. É a alegria de Deus. Quem aqui nunca teve nenhum problema na vida? Levanta a mão. Eu vou chamar você de mentiroso. Claro que não. Todo mundo tem. Claro, né, gente? Estou brincando. Quem é que não está tendo nenhum problema? Nossa, pastor, 100%, ó. 150%. Ninguém, né? Que todos nós lutamos, gente. Agora, como é que a gente mantém a alegria? Fala para mim. Se não for a fonte da salvação. Vocês vão ter água da fonte da salvação e com alegria vocês vão chegar na presença do Senhor e vão glorificar o nome de Jesus. Você sabe que um culto ele só acontece na dimensão preparada pelo Senhor, na medida em que aqueles que cultuam, e quando eu falo aqueles que cultuam, não estou falando de quem está lá na frente, estou falando da igreja, né? Aqueles que cultuam têm essa experiência. Senão tudo é ruim. Essa música de novo, chatice. Ai, hoje não estou bem. Já tropecei lá fora, torci o joelho, estou com o joelho inchado. Ai, que chatice hoje. E hoje o pastor, não sei o que está fazendo, está esticando a mensagem.
Acho que ele não tem nada a fazer em casa, ele também não sabe que eu quero ir embora. A minha alegria está no Senhor. É por isso que a gente chora e se alegra. Como é que pode isso, gente? É um paradoxo imenso a vida cristã. Você chora e dentro de você existe um júbilo. Como isso? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. No Salmo 119, verso 112, o próximo verso, ele diz assim, fique tranquilo que eu já estou terminando. 112 diz assim: induz o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Essa palavra que ele utiliza no hebraico, induzo, obviamente você já sabe, como é o verso 111, está dentro do 105 ao 112, ele começa com N, com Nun. A palavra é natar. Essa palavra é interessante porque ela quer dizer esticar, ou espalhar. E essa palavra, ela literalmente, ela quer dizer, é uma semente no cesto. É uma semente no cesto. Por quê? Imagine as abóboras. Você já viram abóbora no chão? Aquelas ramas, aquilo tudo lá vai tomando conta. Se você não cortar, aquele próximo não para mais de crescer. E quando você pega uma abóbora e corta, você tem sementes dentro. E a abóbora se torna um cesto, onde está cheio de semente. O que é semente para uma planta? É o legado dela. Aí o salmista diz assim: eu induzo o meu coração. O que ele quer dizer com isso? Ele diz: eu abro o meu coração, eu preparo o meu coração, eu dilato o meu coração para receber a tua palavra. Olha aqui para mim. Não é fácil estudar a Bíblia. Não é fácil andar com Cristo. Não é fácil. Você tem que dilatar o teu coração. Você tem que abrir. Você tem que espalhar essa mensagem para o teu corpo inteiro. Mas você tem que começar algum dia. Você tem que fazer isso daí. E ele diz então, eu quero mostrar 3 versos para vocês e a gente vai orar. Hebreus 4, verso 12. Você pode ler comigo? Não sei se dá para ler, está muito pequeno. Vamos lá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Veja que a palavra de Deus, ela tem poder. No Antigo Testamento diz que eis que a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. Ela esmaga a rocha. Como se fosse uma marreta. Por isso que muitas vezes, quando você está lendo a palavra ou ouvindo a palavra, você diz: gente, isso está doendo. Claro que dói. Dói porque encontra em mim uma atitude diferente daquela atitude que é o propósito de Deus. E a palavra de Deus, ela vai fundo dentro da gente, se você permitir. Se você não permitir, passa aqui, Eu não quero julgar ninguém, mas muitas vezes, gente, eu estou pregando. Se eu pudesse enxergar, era como se eu visse a palavra, assim, as palavras escritas, né? Ou sonoras, elas estivessem passando assim, algumas entrando nos ouvidos das pessoas, outras pessoas parece que vai direto no coração, e outras pessoas fazem, pensando na morte da bezerra, o que vai fazer amanhã, tem uns problemas para resolver, a dificuldade. Por isso que ele diz: induzo o meu coração a obedecer a tua palavra. Porque se eu não fizer um esforço, gente, para abrir, meu coração se fecha. É fácil fechar o coração. Não deixa o teu coração fechar. Toda igreja que eu já fui pastor, eu disse o que eu vou dizer aqui. Todas as igrejas, tá? Então, não leve como se fosse uma ofensa, tá?
Toda igreja que eu fui pastor, eu disse a mesma coisa. Eu disse, eu não sei, tem gente que parece que fica esperando vir ao culto para dormir. E é desagradável, é ruim. Essa cadeira ainda é boa. Tinha igreja que eu fui pastor que era um banco duro. Teve uma igreja que eu fui pastor que o banco não só era duro, mas o encosto não tinha ângulo. Era 90 graus. Então você sentava assim, dava aquela batidona assim, ó. O cara ficava sentado assim, ó, meio assim. E eu pregando dizia, Jesus, eu sei que está difícil para eles, mas eu tenho que pregar. O que eu vou fazer? Eu vou mandar ele sentar no chão? Ficar em pé? Tinha gente que levantava de vez em quando, coitado, dá uma dor nas costas. Né? É horrível, eu sei. E tinha gente que dormia naquele banco. E dormia feliz. Até terminar a mensagem. A hora que termina a mensagem, acorda, que é uma alegria. Parece assim, gente, a pessoa diz, nossa, aí vinha conversar comigo e falava assim, pastor, que sensação boa que eu tenho. Eu pensando comigo assim, porque dormiu, né? Tirou uma soneca. Gente, a palavra de Deus é como espada de dois gumes. Sabe o que é espada de dois gumes? É aquela que tem lâmina dos dois lados. Aquilo quando entra, não tem o que segurar, porque corta de um lado e corta do outro. E ele diz, vai penetrando, vai penetrando, vai penetrando, até chegar lá onde está juntas e medulas, onde está alma e espírito. Se você deixar. Se você não deixar, aí você vai sair daqui e vai dizer assim, e aí, gostou da igreja? Próximo verso. Porque não tem mais nada para falar além desse. Olha aí. Ezequiel 3, 1 a 3. É um texto fantástico que o Senhor disse para o profeta, profeta, come o que você vai achar agora. Come esse rolo. E vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e ele me deu a comer o rolo e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Você conhece a palavra? O que ele deu para o profeta comer? A palavra de Deus. Esse rolo é como se fosse um livro. Se fosse hoje, ele dizia, come esse livro. Certo? É que antigamente não existia livro assim, era tudo rolo, né? Eram escritos em couro. Come. Ele teve uma visão, gente. É óbvio. Mas nessa visão, o Senhor disse, come a ponto, por favor, presta atenção, eu estou terminando, a ponto dessa palavra entrar dentro das suas entranhas. Fazer parte da sua existência. Sabe por quê, profeta? Porque eu vou te mandar a esse povo. E quando esse povo te questionar, você tem que ter esta palavra como um preparo para responder aquilo que vão te perguntar. Tem que estar dentro de você. E o próximo texto, Ezequiel 15, 26. O Senhor disse assim, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafá, que nós cantamos em hebraico. Eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafá. O que Deus está dizendo é o seguinte, se essa palavra entrar dentro de você, o Senhor disse, eu não vou deixar você ficar nem doente com essas enfermidades que os egípcios tiveram, que foram aqueles tumores, aquelas desgraças todas. Pastor, você está querendo dizer que aquele que se converte ao Senhor e lê a Bíblia não fica doente? Eu estou dizendo que aquele que lê a palavra de Deus e deixa essa palavra entrar e transformar o seu coração, o seu espírito, o Senhor vai cumprir o que Ele prometeu. Ele vai se tornar o Deus que te sara. Existem enfermidades e enfermidades. Né? Existem enfermidades do corpo, existem enfermidades da alma, existem enfermidades do espírito. Há pessoas que têm enfermidades do espírito. Tudo que eu disse é nada.
Isso é uma pessoa enferma do espírito. Simplesmente não entra. A pessoa é completamente fechada para Deus. Ele diz, olha, eu até creio em Deus, em alguma força, alguma energia, mas esse Deus pessoal que se intromete na minha vida, eu não quero. Isso é uma enfermidade do espírito. Existem pessoas que têm enfermidades da alma. Tem traumas. Tem medos. Tem amarguras. Tem gente que foi ferido na infância, ou na adolescência, ou na fase adulta, foi ferido de uma tal maneira que agora essa pessoa não consegue se relacionar com ninguém. E qualquer pessoa que se aproxima daquela parece uma ofensa, parece que vai machucar a pessoa, e a pessoa sente muito. Existe a enfermidade do corpo, preciso falar. Quando o Senhor diz, eu sou o Senhor que te sara, Ele está dizendo com todas as letras. É o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Você quer? É isso que Ele está perguntando. Se você ouvires como? Atenda a voz do Senhor. Atenda. Pare um pouco, pense. Quantas enfermidades da alma têm atrapalhado você? Quantas vezes durante esse ano, que nem começou direito, você já sofreu e sofreu e sofreu? Quantas pessoas que você poderia ter tido como amigas, elas não são suas amigas porque você as expulsou de lá. Porque você tem doenças na alma, dores profundas, você tem medo de se relacionar, fazer amigos. Tem muita gente assim, gente. E aí o Senhor diz, ouça a minha palavra. Põe em prática, coma, abra a tua boca, coma. Essa palavra vai te fazer bem. E não só vai fazer bem para você, ela vai fazer bem às pessoas que estiverem ao seu redor. Feche os teus olhos.